Hoje vamos conhecer uma faceta pouco conhecida de um cantor famoso, talvez o mais popular da história dos Estados Unidos, Elvis Aaron Presley. Muito já foi escrito sobre Elvis e há muita documentação sobre vários aspectos de sua vida, tanto artística como sentimental, mas o que pouco se tem falado é sobre o interesse do rei do rock and roll pela literatura espiritual e pelo caminho iniciático. Bem-vindos! Falando sobre si mesmo, Elvis dizia: "Tudo o que eu quero é conhecer a verdade, conhecer e experimentar Deus. Eu sou um buscador. É disso que se trata. Eu certamente acredito nos ensinamentos espirituais." Sua esposa, Priscila, admite que ela testemunhou o surgimento daquela parte de sua natureza, que ansiava por respostas às reflexões fundamentais da vida. Em sua biblioteca de Graceland, haviam dezenas de obras sobre ocultismo, espirituais e iniciáticas, das quais, felizmente, a lista foi preservada, e onde aparecem obras de Gurdjieff, Ouspensky, Alice Bailey, Helena Blavatsky, Manny Palmer Hall, Paul Bruton, Helena Roerich, obras sobre teosofia, ocultismo, cabalá, rosacrucianismo, que Elvis lia avidamente durante as suas turnês, fazendo anotações cuidadosas nas margens, como podemos ver na tela. Lisa Mary, filha de Elvis Presley, comentou sobre isso. "A biblioteca de livros espirituais de meu pai é incrível. E eu revisei esses livros. Eles estão cheios de notas. Meu pai escrevia no alto da página, embaixo, na margem, em todo lugar. Você pode realmente ouvir os seus pensamentos quando lê essas notas. Curiosamente, entre essas notas escritas à mão, há uma que se repete várias vezes. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece." Embora seu interesse fosse principalmente o cristianismo esotérico, Elvis Presley tinha um grande interesse pelas doutrinas do Oriente, especialmente pelas correntes esotéricas que favoreciam o universalismo, como a teosofia. O primeiro a falar-lhe da existência dos mestres espirituais foi seu cabeleireiro, Larry Geller, a quem Elvis irreverentemente perguntou: "Mas que raios são esses mestres?" Porém, mais tarde, se interessou tanto pelo assunto que começou a ler todas as obras que falavam sobre eles, principalmente as de Blavatsky, Mabel Collins e Charles Leadbeater. Entre estes, o seu livro preferido era A Voz do Silêncio, que o acompanhava em todas as viagens e que lia e relia várias vezes. Seu gosto por esse trabalho era tal que ele poderia recitar de memória algumas de suas passagens. Inclusive, segundo o depoimento de Albert Harry Goldman, o título deste livro o inspirou a nomear o seu grupo de música gospel, que batizou de Voice. Na obra biográfica Elvis and Me, sua esposa Priscilla Presley revela o seguinte: "Elvis descobriu que havia grandes mestres além de Jesus: Buda, Mohamed, Moisés e outros, cada um escolhido por Deus para servir o seu propósito." Ele perguntou a Larry por que, de todas as pessoas no universo, ele havia sido escolhido para influenciar tantos milhões de almas. Uma vez nessa posição única, como ele poderia contribuir para salvar o mundo do pesado fardo do ódio, da doença e da miséria? Por que houve tanto sofrimento? Em primeiro lugar, porque ele não estava feliz, se tinha mais do que qualquer um poderia querer. Eu senti como se estivesse perdendo alguma coisa na vida. Por meio da introspecção de Larry, ele esperava encontrar o caminho que o levaria a tais respostas. Ele nos exortava, em especial a mim, sua esposa Priscila, a absorver todo o conhecimento que ele consumia. Feliz por compartilhar tudo, lia para nós durante 4 horas e nos emprestava os livros que achava que nos interessavam. Entre os Mahatmas Trans-Himalaios, os preferidos de Elvis eram Kuthumi e Moria. E por diversas vezes sentiu-se tentado a abandonar suas funções e os shows e ir para o Tibete.
em busca destes misteriosos seres. Na página oficial de Graceland é possível ver a imagem do livro Os Mestres, seus retratos, meditações e gráficos, de David Henrias, com anotações de Elvis a lápis, onde se destaca a frase: Deus te ama, mas te ama mais quando você canta. Além de se interessar pelas obras clássicas da teosofia e do novo pensamento, Elvis Presley também era um seguidor das obras de Helena Roerich. Em sua biblioteca era possível encontrar todas as obras desta escritora relacionadas com Mahatma Maurya. Há evidências de que o cantor carregava esse tipo de literatura em todas as suas viagens, e pode ser verificada com uma fotografia onde o cantor aparece entrando no avião com o livro Cartas de Helena Roerich na mão. A abordagem de Elvis ao caminho esotérico foi mais do que tudo intelectualmente. Da filosofia iniciática, podemos dizer que era um buscador que não conseguia dar o passo para avançar para etapas mais avançadas como provação ou discipulado. Ou seja, agora que estava próximo das ideias espirituais e ligado aos mestres do caminho, não deu o primeiro passo. Em uma ocasião, Elvis repreendeu seu amigo Larry Geller, dizendo-lhe: "Você despertou isto em mim. Desde que comecei não tive uma única experiência, nada." No entanto, ele estava ciente de que se quisesse avançar no caminho, era preciso se comprometer. Isso já sabia desde a sua juventude, e assim havia se confessado ao pastor James Hamill: "Sou o jovem mais miserável que você já viu. Tenho todo o dinheiro que preciso para gastar. Eu tenho milhões de fãs. Tenho amigos. No entanto, faço o que me ensinaste a não fazer, e não faço o que me ensinaste a fazer." Frase que parece ser copiada do Novo Testamento, quando São Paulo diz: "Realmente, meu procedimento não compreendo, pois não faço o que quero, mas faço o que aborreço. Descubro, pois, esta lei: ainda querendo fazer o bem, é o mal que se me apresenta." Esse cabo de guerra aparece certamente para todos os caminhantes do caminho iniciático, mas é certamente mais forte nos iniciantes e nos buscadores que descobrem a incoerência entre o estilo de vida profano e a filosofia iniciática. Isso é evidente em todos aqueles que se sentem inspirados a seguir o caminho, mas acabam descobrindo, como São Paulo, que não fazem o bem que querem fazer, porque acabam fazendo o mal que não querem fazer. O ritmo de vida agitado de Elvis Presley o impediu de seguir o caminho iniciático de maneira metódica e ordenada, e em um ponto de sua vida ele percebeu que a literatura oculta, embora inspiradora, não estava sendo de grande ajuda para ele. Mesmo assim, ele continuou escrevendo repetidamente em seus livros. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E justamente naquele momento de tanta incerteza, enquanto fazia o filme Harum Scarum, Feriado no Harém, em março de 1963, Elvis entrou em contato com Self-Realization, de Swami Paramahansa Yogananda. Elvis ficou impressionado com as histórias sobre Yogananda, especialmente com a forma como ele morreu, conscientemente em um Mahasamadhi. Tal era seu interesse que em poucos dias devorou a volumosa obra Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. E assim, pela primeira vez, Elvis quis mergulhar num caminho espiritual e indicou a Larry Geller que queria se iniciar no Kriya Yoga, embora o cabeleireiro soubesse que esse caminho era muito exigente. E ainda assim, como relata Gary Tillery, Geller ligou para a Self-Realization Fellowship em Los Angeles e providenciou para que Elvis falasse com seu responsável, Siri Dayamata. Ela rapidamente concordou em encontrar com o rei do rock and roll. E na noite seguinte, após as filmagens, Elvis e Geller foram ao ashram, em Motown, Washington. Elvis se encantou com o cenário de selva e teve um relacionamento imediato com Dayamata. Em suas feições e comportamentos, ela o lembrava sua mãe. Quanto mais ela descrevia os objetivos da fraternidade, mais entusiasmado Elvis ficava. Ele disse que estava pronto para virar as costas para sua carreira e ingressar em um mosteiro ou iniciar uma comuna.
Ela o aconselhou a ir devagar, que seu desenvolvimento deveria ser evolutivo. Eles discutiram o processo de treinamento e de meditação, e ela deu a ele suas aulas pessoais para estudar. Ele aceitou-as alegremente, mas tinha um entusiasmo desenfreado do neófito. Esse nível mais elevado de espiritualidade é o que tenho procurado em toda a minha vida, disse ele. Agora sei onde fica e como chegar. Quero ensiná-lo, quero mostrá-lo a todos os meus fãs em todo o mundo. Nos meses seguintes, ele voltou ao local frequentemente em busca de consolo. Ele lia e meditava, mas como a maioria dos buscadores, esperava um caminho curto para o seu objetivo, o que não veio. Ao cosmos não importava se fosse Elvis Presley. No entanto, ele sempre voltava e também gostava de visitar o retiro da fraternidade, onde Yogananda havia escrito a maior parte da sua biografia. Priscila contou em entrevista para uma revista, The Lady Home Journal: tenho essa imagem em minha mente. É uma tarde clara e ensolarada em Los Angeles. Elvis e eu estávamos em nossa motocicleta passando por Bel Air, descendo Sunset Boulevard, passando pela rodovia Brentwood em direção ao Pacific Palisades. Paramos no retiro idílico do santuário do Lago do Self-Realization Fellowship. Elvis pega minha mão e me conduz pelo terreno. Por muito tempo sentamos no jardim de meditação e concentramos a nossa atenção em nossa respiração. Nunca vi Elvis tão calmo. É que todos nós precisamos, diz ele, uma pausa no meio de toda a loucura. Em uma carta escrita para Joanna Mackenzie, datada de 15 de agosto de 1977, Elvis escreveu: parece que não tenho muito tempo para continuar. Pense, seja feliz. A vida é tão curta, tão difícil saber o que é certo. Não chores por mim. Eu vivi tanto tempo, tantas vidas nesses 42 anos e estou pronto para voltar para Deus e minha mãe. Ele virá como uma bênção. Querida, eu sei que estou morrendo. Posso sentir cada dia mais com o passar do tempo. Mas dou boas-vindas à morte e estarei sempre perto. Um dia depois, Elvis morreu repentinamente de um ataque cardíaco enquanto lia um livro sobre Jesus baseado nas profecias de Edgar Cayce, uma busca científica pela face de Jesus. As suas cinzas repousam no Jardim da Meditação de Graceland, um espaço de descanso e meditação construído em 1966 por ordem do próprio Elvis e inspirado nos jardins do Self-Realization Fellowship. Para terminar a nossa história, Elvis encontrou o que procurava? Achamos que não, embora tenha certeza de que ele sempre teve certeza de que, por trás do véu das aparências, existe uma realidade maior, um espaço de paz profunda que todos nós acessaremos mais cedo ou mais tarde. Obrigado por assistir à nossa aula aberta. E sendo assim, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E assim sendo, deixamos os nossos melhores desejos de paz profunda.